Fala galera, mais um episódio do podcast Posicionados. Estamos aqui hoje com o nosso amigo, pastor vereador Alex Correia da Silva Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, pastor Alex. Meu nome é Danilo César. Estamos iniciando mais um podcast posicionado de pessoas que têm propósito, coragem de se posicionar. E eu passo agora para o meu amigo Tomy Araújo. Eu sou o Tomy Araújo e hoje o papo é reto, é de fé, é de política, é de vida real. Com a gente aqui no estúdio, um homem que tem deixado sua marca em Trindade. Chega mais pertinho do microfone. Isso, tá bem distante. Tá bem distante. Isso. Tem deixado sua marca em Trindade, pastor e vereador, pastor Alex. Seja muito bem-vindo. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Isso, pode chegar perto. Tá. É que a sua voz tá bem baixa. Tá bom. Ok? Tá ok. Vambora? Bora. Aqui. Está valendo, pessoal. Estamos ao vivo. Vai lá, Tomy. E eu sou o Tomy Araújo e hoje o papo é reto, é de fé, é de política, é de vida real. Com a gente aqui no estúdio, um homem que tem deixado sua marca em Trindade. Pastor e vereador, gente fina, pastor Alex. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Pastor, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado por participar desse projeto. É um projeto que nós queremos ouvir as pessoas, ouvir pessoas que se posicionam, pessoas que têm coragem de se posicionar e ouvir histórias da vida real, histórias como a história do senhor. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor nessa noite, quero mandar um abraço para todos que estão aí online, estão nos ouvindo, é essa. Quem é o Alex fora da Câmara Municipal? Quem é o Alex fora dos microfones? Quem é o Alex fora do terno? Quem é o Alex na vida real? Meu Deus. Bem, um cidadão trindadense, apaixonado por Trindade, fora da Câmara Municipal, pastor, pai, sou pai de 5 filhos, apaixonado da minha esposa, da minha família, sou um cara muito família, né? Tenho 8 irmãos, nós é muito parceiro ali. Sou apaixonado por justiça social, mesmo longe da Câmara Municipal antes, sempre busquei por a justiça social. Pastor, eu tenho a igreja, hoje eu não sou mais o presidente, mas sou pastor da igreja também, tenho uma comunidade terapêutica, ajudo muito nessa questão social, tratando aí pessoas que estavam em situação de rua, tirando as pessoas da rua, dando tratamento para elas ali na comunidade terapêutica e outros projetos sociais. Então o pastor Alex é apaixonado por Trindade e apaixonado em servir. Eu creio que eu tenho uma missão ali, aí eu creio que começa onde eu estou, né? Na minha casa, na minha família, no meu setor e na minha cidade. Então esse é o pastor Alex. Que bom. Pastor Alex, nós aqui sabemos do trabalho do senhor um pouco, né? Nós queremos ouvir muito mais e vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Nós sabemos que o senhor tem um chamado de Deus, né? Além do chamado de Deus, em que momento da vida do senhor o senhor se pegou querendo ser um homem público, uma figura pública, um vereador pela cidade de Trindade? Em que momento o senhor viu que, além do chamado, o senhor também tinha que lutar por pessoas como essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Vamos lá, nunca tive intenção política. Sempre que eu fiz foi de coração. A minha história começa ali no Ponta Caiana, em Trindade mesmo. Passa muita necessidade. Minha família lá em casa, meu pai, nós 8 filhos, né? E perdi meu pai com 13 anos, então foi muito difícil, passa muita necessidade. E fui para a questão, baguncei um pouco, né? A gente da juventude, a gente faz muita cagada, né? Então, vivi uma vida muito bagunçada. Não cheguei a usar droga, mas cheguei a envolver com o mundo das drogas, às vezes pessoas erradas, né? E graças ao Senhor, o Senhor me alcançou, eu estava com 18 anos, me converti. E aí envolvi com a igreja, comecei a trabalhar nessa área social. Sempre, nunca quis me envolver tanto na política, mas sempre você tem que envolver, né? Envolvi ajudando algumas pessoas.
e percebi que era só usado como massa de manobra, né? Quando só aparecia quando se precisava do voto. E aquilo ali me deixava indignado, né? Falei, cara, mas a pessoa tem a chance de fazer a diferença, mas não faz. Aquilo foi me deixando indignado. E, não, agora eu vou ajudar outra pessoa. E ajudava e era a mesma coisa, né? E chegou um momento que eu sonhei, na verdade. Foi ano passado, no início do ano, eu sonhei com Deus me pedindo, né, para mim colocar meu nome à disposição. Deus não falou que eu ia ganhar, mas me colocar meu nome à disposição. E como eu sempre fui muito contra essa questão da política em si, eu era muito roxo, principalmente igreja e política. Até hoje eu acredito que não deve a igreja envolver na política. O cristão sim, né? A igreja, o templo, sim, eu não concordo que tem que estar envolvido, mas o cristão em si tem que se envolver. Eu decidi, né? Cara, através dos meus vídeos, minhas cobranças que eu vim feito desde 2019, eu fazia mutirão lá no setor mesmo para limpar a rua, sem ideia, não tinha ideia de ir para política, mas para realmente a comunidade fazer a parte dela. E a coisa foi crescendo, né? Comecei a fazer essa questão dos meus vídeos, cobrando, uma forma no humor ali, a coisa foi crescendo. Várias pessoas depois vieram em mim, pastor, e aí, como é que vai ser? Você consegue me ajudar, se quiser me apoiar? E eu não tinha decisão política ainda. Depois que eu tive um sonho, eu chamei minha esposa, falei, olha, eu sonhei com isso aqui. E ela, não, ela coração fechado. Falei, tudo bem, mas vamos orar, né? Cheguei no pastor Alessandro, que é o pastor da nossa igreja, conversei com a igreja, e a coisa foi fluindo, eu decidi entrar, né? Entrei para fazer a diferença. Para ser mais um, eu nem tinha entrado, né? E é por isso que às vezes, assim, tem dado um bom resultado no meu trabalho. Eu quero fazer a diferença em Trindade. Então, nasceu aí, né? Eu creio que hoje eu estou na política. Se eu falasse isso um tempo atrás, eu achava que era heresia, mas não. Eu estou na política hoje para ter um chamado. Pastor, de Deus. Tenho visto você como vereador atualmente em Trindade fazendo um excelente trabalho. Quais tem sido a maior dificuldade para você como vereador, um vereador novo, atender seus pedidos na Câmara? Eu tenho visto que não tem sido fácil para você. Sistema. Acho que tem um sistema que ele te força a dobrar, né? Não é a gestão do Marden. Eu falo um sistema político que rege o Brasil, que rege o mundo, né? O senhor acha que o sistema político no Brasil hoje, ele é totalmente corrompido? O senhor acha que a política tem cura? Eu creio que se pessoas com boas ideias tem, né? Eu acho que pessoas que não se vendem, que não se dobram, pessoas com ideais, eu creio que tem solução sim. O senhor acha que as pessoas, mesmo com boas ideias, bons ideais, em um certo momento ela não se corrompe, ela não entra no sistema também? Eu acho que pessoas que falam muito sobre isso na questão do pastor na política, porque senão se corrompe, eu acho que, tipo assim, a pessoa precisa se corromper sobre a oportunidade, né? Então, acho que não existe um cristão safado, né? Existe um safado querendo ser um crente, ou vice-versa na política, né? Eu creio o seguinte, oportunidade você tem, né? De fazer errado. Agora, o que vale é seus valores, né? Seus valores, aquilo que você acredita. Seus ideais. Seus ideais. Eu tô na política hoje, tô tendo algumas dificuldades, por causa dessa questão desse meu posicionamento, né? Independente se for, eu não quero para mim, eu quero para o povo, né? Então o sistema hoje é o seguinte: se você vamos pegar para você que tá tudo tranquilo, né? E eu não quero isso. Você é um dos poucos. A maioria vai na porta da gente pedir voto, né? E depois que ganha ou que perde, some. Eu tenho visto você direto nas redes sociais fazendo um trabalho, buscando alguma coisa, reclamando, indo atrás, e isso tem chamado a atenção da população trindadense. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim, eu queria saber mais sobre esse seu posicionamento pós-campanha política, ganhou, né? Não sumiu do povo, põe sua cara e vai atrás. Vereador, ele é a ponte da população até o executivo, a ponte até o prefeito. Se o vereador some, como é que fica? Eu, tipo assim, quando eu decidi entrar na política, eu até falei com a minha esposa, falei assim, olha, eu vou ser diferente. E muitos, nada, chega lá, muda. Eu falei, não, eu vou ser diferente. Quando eu bati a eleição, eu fiquei mais ou menos
uns 2 meses e meio fazendo a minha pós-campanha. O que é isso? Eu subi no trio de novo e fui agradecer. Fui aonde eu pedi voto, fui agradecer o voto. Embora que teve setores que eu não tive expressão de voto, mas eu fui agradecer. Uma pessoa confiou em mim. Né? Uma pessoa acreditou em mim. Então eu voltei e fiz a minha pós-campanha. O que eu faço hoje? Hoje eu estou... meu gabinete, eu tenho meu gabinete que é itinerante, estou atendendo a população, porque eu acho que, tipo assim, e isso eu costumo falar, e isso cabe até a mim. Tem pessoas muito que chegam, pastor, olha, parabéns. Legal, se eu estou fazendo mais do que eu deveria fazer, legal, é aceitável, né? Isso é bom. Mas é minha obrigação, hein? Eu sou pago por isso, para atender a população. Então, assim, não é? Eu acho que todo político hoje ele tem que entender isso. Né? Tudo bem ser aplaudido, o cara está fazendo muito mais que aquilo que deveria estar se acostumado a ver, legal. Mas eu acho que todo político hoje ele é pago para fazer isso, é obrigação do vereador. E bem pago, né? Para atender a população. Então, aí por que não? Então, isso eu vou manter dessa forma até o último dia do meu mandato. Você tá atendendo a população, dando. Pô, na eleição você vai ali, pede o voto, vai na porta da pessoa e agora ganha e você some. Né? Eu creio que nós temos que mudar essa política. E aquele projeto que você tem, que é o Projeto Galileu, é um projeto bacana. Eu não sei muito sobre aquele projeto, eu fiquei sabendo assim, depois que fui ver você como vereador. Eu queria saber mais, o que você tem para dizer, como é que foi a ideia de você fundar aquele Como iniciou projeto? o projeto Galileu? Vamos lá. Isso. O Projeto Galileu, ele está desde 2012. O Projeto Galileu, nós sempre fez ações sociais na questão de levar... E orar, levar alimento, nessa época de frio a gente levar roupa para pessoas em situação de rua. E numa dessas visitas que nós fizemos, foi até aqui em Goiânia, nós levamos a roupa de frio, levamos o alimento e um deles falou, cara, vocês vêm aqui, ora, massa. Vocês oram, vocês me dão o alimento, mas eu continuo do mesmo jeito. E ele com a lata de tira na mão e com a carote na outra. E aí meu irmão falou assim, larga isso aí que não vai levar você. Nem imaginava que esse cara ia jogar esse trem fora. Ele jogou. Eu olhei pro meu irmão e falei, agora? Uai. E ele não soltou mais de perto de nós, ficou perto até nós ir embora. Nós tínhamos até uma Kombi na época, o cara foi embora com nós, aí eu olhei pro meu irmão e como é que nós vamos fazer agora? Uai. Não vai colocar esse homem. E aí nós tirou 2 ou 1 e caiu nas minhas costas. Eu tive que levar pra minha casa, né? Levei pra minha casa, ficou um tempo lá em casa. Cara, o maior trabalho. Quem tá me ouvindo sabe que tem uma pessoa que é dependente químico, um alcoólatra, cara, é difícil. E aí eu levei lá pra casa, ficou um tempo lá em casa, eu cheguei, meu irmão não deu conta mais não. E é bonito, né? A igreja às vezes fala assim, nossa, lá né, vocês cuidam de pessoas, leva pra sua casa. É bonito se ver, mas é uma luta. E aí eu falei pro meu irmão, não, a gente vai dividir esse negócio, vai pra sua casa também. E aí da casa dele, não aguentou. Vamos dividir pra igreja, você leva pra sua casa, o obreiro. E não aguentamos, fomos na igreja, ficou um tempo na igreja. Bom, tinha vez de passar lá, o pessoal me ligar, pastor, lá na igreja tá tocando um sertanejão e o cara tá bêbado lá no altar. E aí vai nós lá. Lá no Potacaiana já tinha um local que cuidava de pessoas lá. Era fachada na época. Cheguei, nós descobrimos, levei esse cara lá. Eu era dono de açougue, levei ele lá, falei, olha, tô com esse menino aqui, como é que funciona? Aqui não, aqui é R$700, você tem que ajudar, assim. Falei, então tudo bem, eu ajudo com carne. Quando eu cheguei lá não tinha nada, irmão. Comida, não tinha parte de dentro, não tinha nada. E aí eu comecei a ajudar, falei, vamos ajudar isso aqui. Passou mais ou menos assim, uns 15 dias, eu cheguei lá pra visitar, ele falou assim, cara, esses caras aqui roubam. Esses caras aqui, esse irmão diz que é pastor, mas sabe que esses caras eles fazem roubar, é uma loucura isso aqui, mentira daqui, e eu achando que ele queria só sair fora, né? Falei, não. Uma semana a polícia baixou lá, aquela maior bagaceira naquele trem, e eu conhecia o proprietário da chácara, era o Joio na época. E aquela polícia baixou lá e prendeu quem tava fazendo esse realmente, quem tava roubando, e ficou mais ou menos uns 15 meninos lá. E aí eu cheguei, a polícia me ligou, ó, vem cá, tem um rapaz que tá aqui, ele é responsabilidade sua, vem cá buscar, e eu fui lá buscar. E na hora que eu cheguei, tinha mais uns 15 olhando lá, com o desse tamanho. Aí o Rich, o nome dele era Rich. Eu tenho pra onde ir, né? Gudou aqui perto de mim. Naquele momento Deus falou comigo. E esses aí, você vai fazer o que com eles agora? Aí na hora eu liguei pro Joil, como é que é o aluguel disso aqui, Joil? Isso aqui é assim, tá devendo 13 mil reais, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Deixei lá e fui, achei que era carne, né? Deixei quieto lá e fui lá pro açougue. Chegou lá, expressando, me incomodando, eu voltei. Joil, eu vou assumir isso aqui. Eu assumi. E na época, como nós fazíamos essa visita, chamava o pessoal chamava de Galileu, né? Os Galileu. E aí o projeto pegou, o projeto Galileu. Iniciei, fui aprender mais,
fui fazer cursos voltados a tratamento de dependência química, meu irmão também foi fazer faculdade, nós aprendemos e fomos trabalhando ali, qualificando o trabalho. Mas sem ajuda, sem vocês tirando do bolso, como é que foi? Cara, Do bolso, até cara? hoje. Até hoje. Sem nenhuma ajuda Nada. da prefeitura, Nada. de ninguém. Nada, tudo bolso. Para falar assim que hoje a gente não recebe ajuda, recebemos ajuda da igreja. Não tanto, porque a igreja também tem vários projetos sociais, né? A igreja hoje nós temos a terceira, vamos para a quarta congregação, né? Quarta congregação, nós temos 2 orfanatos na África, no Maloí, que nós cuida. Nós ajudamos também refugiados da Venezuela. Então nós temos várias. Tem outra associação que nos ajuda. O trabalho social nosso é muito forte. É um projeto que não fica barato, né? Não. Não. Hoje o custo do projeto Galileu é em torno de 15 a 17 mil por mensal. Hoje nós cuidamos lá de 40 pessoas, chegam lá sem nada, o cara chega sem nada. E outra, eu tenho um abrigo também de animais, né? Eu cuido de animais também. Se eu pego aqui e faço um vídeo de um cachorro, que eu peguei agora, tem gente que manda mensagem, passou o quê? Ou vou levar uma ração lá. Quando eu pego o cara da rua, irmão, ninguém quer ajudar. O dependente químico hoje, ninguém quer ajudar. Ninguém quer ajudar. Infelizmente, ninguém quer ajudar ele. Né? E comunidade terapêutica hoje é o seguinte, ou você ganha muito dinheiro com ela, ou você gasta muito dinheiro. Como você ganha dinheiro com ela? Se você pegar um dependente, vamos supor o seguinte, você tem um familiar, e eu ligo pra mãezinha assim, ó, se você não mandar o dinheiro pra mim aqui agora, eu vou mandar ele embora. Essa comunidade ganha dinheiro. Nós não faz isso. Então a gente quer ajudar. Eu acho que é por isso que ajuda de verdade, né? Por isso que o nosso índice de recuperação é muito alto. Eu tenho hoje líder na minha igreja que saiu da Cracolândia, de Trindade. Nós já desarticulamos em Trindade 2 Cracolândia, aquela que tinha lá no CEPAL e aquela que tinha debaixo o centro social lá hoje, né, a secretaria da assistência social. Sei. Nós desarticulamos. Né, foi uma operação que nós fizemos junto com o Jânio da Rô, que foi fenomenal. Ó, quem é de Trindade ou busca tratamento, se o cara é usuário de droga, ele vai buscar um tratamento, vai ser gratuito. Se ele mexe com droga, ele vai... Se ele é traficante, ele vai preso. A polícia também teve nessa operação. Se não é daqui, a prefeitura paga a passagem, esse cara vai sumir para onde ele tem que estar. Ele vai dar trabalho para a cidade dele. Nós enxugamos. Né? Foi um trabalho fenomenal que nós fizemos. Foi em 2020, nós fizemos esse trabalho, junto com o Jânio da Rô. 2019. Nós fizemos esse trabalho. Você nem pensava em entrar na política? Não, nem sonhava? Eu vou ser bem sério, é o seguinte, hoje eu amo a política porque eu vejo que a política é um agente de transformação, né? Mas politiqueiro, irmão, tô fora. Não, tô cansado disso aí. Né? Eu entrei na política porque eu realmente estava cansado. Pastor, então o projeto, o Instituto Galileu, o projeto Galileu, não tem ajuda de nada. Nada. Ninguém. Hoje meu salário, né? Graças a Deus tem meu salário que agora ajuda. Graças a Deus, hoje meu salário ajuda bastante a comunidade terapêutica. Né? Tipo assim, antes eu tinha que... Eu tenho meus trabalhos, né? Tem um açougue, tem reciclagem, trabalho com outras coisas também. Mas aí o meu salário hoje, graças a Deus, já dá uma força maior. E outra, querendo ou não, a gente consegue fazer network, né? Conexões. Né? Hoje mesmo, graças a Deus, eu consegui hoje um milhão de tijolo que não vamos começar a construir. Então você consegue mais conexões. Então foi importante para a comunidade terapêutica, mas nada do governo. Tanto municipal, federal e nem estadual. Você não busca uma ajuda? Que a gente precisa, um projeto desse aí, ele precisa de uma ajuda de alguém. Olha, eu peço que o poder público, né, dá atenção para isso, porque o Projeto Galileu hoje ele não é uma instituição que não é minha, ele é da cidade, é algo valioso para a cidade. Que é importante para a cidade tirar essas pessoas das ruas, né? O Projeto Galileu hoje, quem ganha é a cidade. A cidade ganha muito a comunidade. Com certeza. Agora, quem tem que olhar isso é o prefeito. Né? Eu jamais vou usar o Galileu como moeda de troca com nada. Né? Se ele de uma forma quiser... E graças a Deus eu não posso reclamar não, porque uma coisa assim que eu quero ressaltar aqui, que o prefeito Jânio da Rô e o Marden Júnior, ele era o secretário da habitação. Eles doaram a área para o Projeto Galileu. Doaram. E isso é importante. Hoje nós vamos construir nessa área. Entendeu? Mas eu creio que tem que ser mais visto a comunidade terapêutica. Né? Eu não falo a questão de fazer convênio com dinheiro, nada disso, mas facilitar mais. A gente ainda tem dificuldade, às vezes, no atendimento de saúde, remédio, facilitar, estreitar mais essa ponte, né, com a comunidade terapêutica. Independente se hoje eu não sou o presidente da comunidade terapêutica, hoje é outras pessoas que tomam conta da comunidade, entendeu? Mas embora uma comunidade que eu sou fundador, eu vou estar sempre ali ajudando e quero que ela vá para frente, cresça aí. Daqui um dia nós temos uma ala feminina para cuidar de mulheres e daqui um tempo a gente cuidar também que infelizmente hoje adolescente, crianças estão vendo o mundo das drogas. Exatamente. Então eu quero ajudar nessa área.
eu acho importante o poder público olhar para isso. Olhar. Você Tem que entendeu? olhar. Não sendo moeda de troca. Né? Se vir deputado, vir para ajudar, bem. Vendo o bem que ele está fazendo para a sociedade. Você entendeu? Então, Pastor, saindo um pouco do Projeto Galileu, que é um projeto belíssimo, e eu acho que eu até falei para o senhor que eu sou fruto de projeto social. Falou. Né? Eu passei pelo movimento Jovens Livres, né? Me recuperei lá em... Eu tinha 18 anos, né? Tem alguns anos, então sou fruto de um projeto social que me acolheu no momento que eu estava passando por dificuldades e através Deus usou minha mãe para me colocar nesse local. Eu já tinha passado por outros locais, mas o movimento Jovens Livres foi o mover de Deus na minha vida para me sair do mundo das drogas e da criminalidade toda. Mas voltando para a Câmara Municipal, eu vejo hoje na Câmara Municipal de Trindade uma certa inércia, não hoje, mas desde quando eu conheço a Câmara Municipal de Trindade, uma certa inércia em relação à atividade do vereador. Né? O vereador, ele, historicamente falando, culturalmente falando, em Trindade, ele aparece de 4 em 4 anos, né? E aí vem uma figura como o senhor, né? E começa a quebrar algo que é histórico na cidade, né? O senhor começa a proteger a população, o senhor começa a fazer vídeos, o senhor começa a cobrar, o senhor não procura algo para o senhor. E eu quero perguntar para o senhor hoje, agora, qual seria a nota do senhor como cidadão, não como vereador, para a Câmara Municipal de Trindade, de 0 a 10? Vendo a Câmara Municipal hoje, né, eu creio que o movimento é a mudança. Foi um slogan que eu usei, né? O movimento é a mudança. Com toda essa movimentação, você percebe que a maioria dos vereadores estão correndo para trabalhar. Estão preocupados mais com essa questão de atender a população. A Câmara Municipal ela não era tanto assistida antes. Hoje ela é. Hoje, se você vai no plenário, está lotado. Então, a população está mais preocupada em ver o que o vereador dela está fazendo. Essa nota hoje, eu creio que tem que melhorar muito, mas eu vou dar 7. 7. Vou dar 7. O senhor foi Você deu um ótimo coração nota. bom. Uma ótima nota. Eu vou dar 7. Eu estou vendo aqui um abraço para o Dr. Kleber. Dr. Kleber foi candidato, né, do SAMU. Muito bem falado. Meu amigo Douglas Borges está aqui também online. Minha esposa Raquel Góes. Tem a galera aqui nos assistindo. E eu acho que o senhor foi muito bom. Por quê? Porque eu vejo que a Câmara Municipal ela não tem... hoje iniciou uma nova etapa, né? Eu vejo que alguns estão começando a fazer, mas assim, desde muitos anos, você não vê projeto de interesse público para a população. Né? A pessoa ela para somente nas requisições. Não, eu fiz uma requisição para tapar buraco. Eu fiz uma requisição para isso, eu fiz uma requisição para aquilo. E algo que deve ser feito, um exemplo, hoje em Trindade não tem um plano municipal de turismo, nunca ouvi falar. Né? Não existe a nível federal a questão do Plano Nacional de Mobilidade, mas a mobilidade em Trindade não existe. Né? O cadeirante, a pessoa especial, ela passa dificuldades numa cidade que é histórica e, além de ser histórica, é turística. Né? Então, assim, a questão da segurança pública, a Trindade, ela somente se escora no governo estadual e ela não se posiciona em relação a trazer a sua própria segurança, como tem em várias outras cidades. Eu acho que isso foi muito bom. Eu, hoje, a minha opinião em relação à Câmara Municipal, não olhando questões pessoais, mas a questão de cidadão mesmo, eu daria um 5 bem dado. Era um 5 assim, nota minha. Bem dado mesmo. Por quê? Porque eu vejo que tem pessoas como o senhor, né? Pessoas que estão lutando pelo povo, pessoas ou algumas outras pouquíssimas pessoas. Né? A gente pode tirar pouquíssimos vereadores que fazem alguma coisa. Mas voltando para o plano executivo, o prefeito Madem Júnior está na sua reeleição, né? Está entregando agora um viaduto, as obras, né? O Avança Trindade, entre outras situações.
E ele faz o seu métier, como algumas pessoas falam. Qual seria a nota para a gestão do prefeito Marden Júnior, o senhor como cidadão, não como vereador? Qual seria a nota do prefeito Marden Júnior para o senhor? Vamos lá. A nota que eu dou hoje para a gestão do prefeito mudou muito da gestão passada para essa, né? Mas eu vou dar 5. A nota seria 5. Eu acho que precisa melhorar muito. Embora, tipo assim, eu cobro muito, né? Eu sou um cara que eu cobro bastante. Vejo que despertou algumas áreas, vi que ele despertou para algumas áreas. Eu vejo que, infelizmente, são muitas negociações na questão de política, quando você entra na política, partido, né? De partido. Partido é de partido. Então, é uma situação de compromisso com o secretário, com aquilo, com aquilo. Às vezes o secretário pega e acha que é o prefeito, dono. Que é o dono, sabe? Então, eu acho que tem muito secretário que está arrebentando também com a gestão do prefeito. Eu acho, tipo assim, uma coisa que eu tenho, eu sou uma pessoa muito justa. Jamais você vai ver aqui, se o prefeito errou, tá errado isso aqui. Mas acertou também, eu sou justo, acertou, isso aqui tá fazendo certo. Eu como pastor, como cristão, jamais eu vou ser injusto. Aquilo que eu cobrar, mas aquilo que tá fazendo certo, eu também vou falar. Tá acertando em algumas áreas e errando em outras. Da gestão passada para cá, eu vi que melhorou. Porque nessa época do ano passado, o Ponta Carneirinha tá cheio de buraco. Caça no Ponta Carneirinha lá, como é que tá? Melhorou demais. E outros setores. Embora nós precisamos resolver o problema de uma vez por todas. Até quando vamos ficar assim, desse jeito? O prefeito Marden Júnior, ele tem a capacidade de fazer história em Trindade. É um menino novo. Sim. Capacidade de fazer história. E não só ele, até alguns secretários que estão em pastas importantes. Eu sempre falo isso, às vezes nos meus vídeos eu falo isso. De resolver o problema pluvial de Trindade. Resolver. Tipo assim, embora a gente deve se falar de orçamento, de muitas outras coisas, mas tem a oportunidade de fazer isso. Você entendeu? Pô, não deu certo? Esclarece a população, ó, não dá certo porque o orçamento não dá, tá assim, assim. Eu acho isso importante. Não, a população tem que engolir, não, acho que não é bem assim que deve ser as coisas. Como pessoa, uma pessoa Marden, não estou falando do prefeito, agora falar da pessoa Marden, ele tem meu respeito. Ele tem meu respeito porque é o seguinte, independente das minhas cobranças, nunca me maltratou. Aonde chega o cara me cumprimenta, aonde chega ele dá aquele espaço, jamais chegou a querer me humilhar com qualquer coisa. Como a gente vê na política, a pessoa é o seguinte, essa pessoa ela fala mal de você, a pessoa quer queimar você, quer perseguir, então eu não posso falar jamais que houve ou há perseguição, porque às vezes eu falo alguma coisa, critico alguma coisa relacionada à pessoa do Marden Júnior. Então, para mim, eu dou 5, né? Embora eu queira, igual eu falei, tem muita coisa para melhorar, mas não posso falar também assim, não tá nem para a cidade, não, tá preocupado com a cidade também. Tô trabalhando, né? Pastor Alex, são 4 anos, né? Que você tem pela frente aí. Nesse pouco tempo já tem feito muita coisa, já tem chamado a atenção do trindadense. E eu quero te perguntar, terminou esses 4 anos, o que o pastor Alex pensa? Qual que é o próximo passo do pastor Alex na política? Acho que a população que vai decidir isso aí. Eu tipo assim, me perguntaram se eu tinha coragem de vir pôr meu nome para deputado. Uhum. Que pastor, às vezes o senhor não tá bem, pode ser continuar desse jeito aí, uma vice. Eu acho que a população vai decidir isso lá na frente. Eu estou disposto a ouvir a população. Mas você tem que dar Fizeram o pontapé, né? É isso. Você tem que dar o pontapé, é isso que eu quero saber. Como vai ser esse pontapé? Mostrando o trabalho, o que eu estou fazendo, trabalhando, mostrando que eu tenho capacidade, né, de almejar lugares mais altos. Uhum. Falar que agora é minha vaidade, não, porque eu preciso verear, eu preciso aprender. Estou apanhando muito ainda, você entendeu? Então eu creio que eu vou construir isso no meu trabalho. Estou estudando muito. É muita barreira, cara. A gente acha que chegando uma eleição, você vai fazer tudo, não funciona assim. Existe um sistema aí milenar, irmão. Tá ali, se você vacilar, ele te arrebenta. Você acha que a dificuldade maior do vereador hoje em relação a conseguir benefícios, igual você está apanhando muito, né? É porque você está fazendo para a população, não está ficando quieto, ou por algum outro motivo? Ixi, boa pergunta, hein?
Vamos lá. Eu faço muitos requerimentos. A minha maior briga na Câmara Municipal, por isso que eu vou explicar para vocês que a minha nota hoje, de janeiro que eu entrei lá para agora, para a Câmara que nós tínhamos antes, a Câmara nossa 6 meses. 6 meses. Eu dou 7 para ela. Por qual motivo? Porque a Câmara está movimentando. Hoje o plenário ele funciona. Tem hora que o pau quebra lá. Com os projetos. E lá não adianta, né? Vamos ficar todo mundo caladinho. Não, vamos baixar aqui. Não, cara, ali é o parlamento, ali é parlar, ali nós vamos debater. E hoje está acontecendo isso. Nós vemos isso com a emenda impositiva. Meus requerimentos, chega ali, eu não vou falar assim, independente de me atender. Eu não quero que só me atenda. Eu quero que atenda a população. Tem o meu pedido, correto? Os meus requerimentos. Mas tem requerimento de 19 vereador. Eu quero que todos sejam atendidos. Porque atendendo, está atendendo a população. Eu não estou pedindo um asfalto na minha casa. Estou pedindo um asfalto para o povo trindadense. Quando não me atende, quem tá dando tiro no pé é o próprio secretário. Porque eu sou a voz da população. Mas você acha que isso é porque existe uma retaliação? Pode ser. Não vou falar que é. Pode ser. Porque às vezes eu cobro. Já ouvi alguém já chegar em mim falando, mas o secretário não vai te atender porque você cobra. E eu vou continuar cobrando. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, qual que é a função do vereador? Legislar, cobrar e fiscalizar. Azar dele, você está impedindo de eu fazer exercer a minha função. Entendeu? E hoje a população está mais atenta com a política. Com certeza. Entendeu? E isso Com ruim. certeza. E isso, tipo assim, eu vou fazer lembrar na rede social mesmo. Eu vou estar ali fazendo a população lembrar. Hoje a minha rede, eu vou falar que é uma rede muito grande, mas eu coloco nos meus vídeos, no mínimo ali 2.000 pessoas para ver o vídeo. Eu te conheci pela rede social. Eu não te conhecia. Você entende? Eu te conheci pela Mas rede só tem social. um pessoal mandando mensagem, perguntando. Quero mandar um abraço para o Cláudio da Unifam. Cláudio da Unifam foi secretário lá em Aparecida, vereador em Aparecida, de Goiânia. Um amigo nosso que a gente tem, junto com o deputado Alcídio Rodrigues. Aqui nós temos o Davi Teles, amigo nosso também aqui. E aí veio uma pergunta aqui. Nós sabemos que foi criada a Guarda Civil Municipal de Trindade já há muitos anos. Ela foi criada por lei. E aí eu te pergunto hoje, por que ela não foi feito um concurso, se falta uma verba, ou se é vontade política, ou se é má vontade política, como nós falamos do prefeito Marden, e aí você deu sua nota, eu quero até mandar mensagem para o prefeito Marden Júnior, né? Nosso excelentíssimo prefeito Marden. Eu vejo que o prefeito Marden ele é muito mal assessorado, né? Ele tem boas intenções, mas o secretariado dele é muito fraco, muito fraco. Tirando raras exceções, eu posso tirar o meu amigo Ferruja, né? Duas exceções. Nós temos ali a secretária de saúde muito prestativa. O Gustavo Queiroz é uma pessoa que sempre quando nós colocamos as demandas, ele vai lá, corre e faz, né? Tirando esses três, eu acho que o restante, não colocando no mesmo balaio, assim, mas assim, são muito fracos. E aí, prefeito Marden, o senhor precisa de pessoas qualificadas, preparadas, como esse vereador aqui, para atuar em Trindade. Então, eu acho assim, que o prefeito ele tem que, muitas das vezes, honrar a palavra dele. Eu acho que muitas das vezes ele coloca palavras, se ele não honra a palavra, eu acho que o gestor público ele tem que saber gerir de uma maneira as políticas públicas da cidade, mas ele tem que ter palavra. Se ele não tiver palavra, e a população, quando ela recebe uma promessa, ela vai lá e cobra. E essa promessa, que seja lá na eleição passada, ela vai ser cobrada por a carreira política dele. Ele é um menino novo. Então, eu acho que tem como mudar isso. Mas, nesse momento, eu vejo que muitas promessas foram feitas a ver navios, e ele ficou uma pessoa sem palavras mesmo. Mas, assim, olhando essa questão do prefeito Marden, eu quero fazer uma pergunta específica para o senhor. O senhor está sendo atendido pelo secretariado do prefeito Marden? Não da forma que deveria. Eu acho que deveria dar mais atenção para os pedidos dos vereadores. Por qual motivo? Às vezes, acho que as minhas cobranças é para tentar, de uma forma, denegrir a gestão, e negativo.
As minhas cobranças é tipo assim, se eu sou a voz da população, e eu caço tudo quanto é jeito, eu entro num buraco para tentar chamar atenção, primeiro eu mando o requerimento, eu mando ofício, aí não atende. Graças a Deus estão tendo algumas respostas, mas eu não quero a resposta, eu quero atendimento. Eu fiz tal, respondeu, mas eu quero, não vai fazer nada. Não, eu quero que resolva. Tem coisa que é simples, graças a Deus. Até agradecer ao secretário Gustavo Queiroz, que ele resolveu aquela baixada lá também, estava sem iluminação, já tinha um bom tempo. Pô, não era coisa simples de resolver? Demais. O que você acha, não é? Então, demais. O meu questionamento é esse. Não são coisas grandes. E eu entendo, vamos supor, você falou da questão da GCM. Eu entendo que existe a questão do orçamento, tem que se fazer um estudo, concordo. Pô, mas vamos sentar então? O prefeito sentar, vamos trocar ideia. Quanto que a prefeitura de Trindade gasta? E aí o senhor pode até pegar esse adendo, porque eu já sei a resposta, mas não vou falar aqui. Quanto que o prefeito de Trindade gasta em virtuais para a Polícia Militar? E se ele implantasse a Guarda Civil Municipal, seria muito mais barato. Para os cofres públicos, para a população, para a sensação de segurança. Quando você chega num local, e hoje a Guarda Civil Municipal, eu sou guarda civil, o pessoal está me cobrando aqui também, porque nós, assim, eu sou guarda civil de paixão mesmo. Já passei em outros concursos, passei na Polícia Militar, passei em variados concursos e não quis sair da guarda por paixão mesmo. Então, assim, o pessoal do Estado, o Estado inteiro procura a gente. E aí, você não vai perguntar, não. E em Trindade, e em Anápolis, as outras cidades perguntam pra gente. A população almeja, né? E aí o que acontece? Nós temos guarda em Guapó. Guapó é um município muito pequeno. Nós formamos a guarda de Guapó. Nós formamos a guarda de Abadia. Né? São cidades pequenas que já tem. E tipo assim, o povo tá feliz da vida. Eu dei aula lá em Santa Helena. Formação da Guarda de Santa Helena, formação da Guarda de Cidade Ocidental. Então, assim, hoje a configuração de guarda municipal não é mais aquela do guarda de praça, do guarda de escola. Por quê? Porque em 2014 veio uma lei federal e essa lei trouxe total mudança para as atribuições da guarda. Então, a guarda, ela não somente guarda, ela guarda principalmente a vida da pessoa. Então, ela tem as mesmas, e eu falo mesmas com o embasamento do STF, as mesmas atribuições que a Polícia Militar. E não é nada de conflito. É lei. É um parceiro. É a parceira. É integração, parceria. Só que o que acontece? Em muitas cidades, o lobby da Polícia Militar é muito forte. Muito forte. Então, assim, por quê? Porque o pessoal não quer parar de mamar nas tetas do governo, né? Ganhar os virtuais. Porque quando chega uma guarda, acaba. Né? E aí eu acho que é uma das situações que nós temos até um vereador que é guarda, que eu acho que ele tem que abraçar mais isso, que é o Raimundo Neto, nessa situação. E eu peço a ajuda do senhor também nessa situação. Ele tem, nessa questão aí, eu vejo ele penando, lutando lá bastante para a implantação. Eu vejo o seguinte, essa questão aí, igual eu falei, tem coisa de questão de orçamento, mas quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? A gente precisa sentar, dar um jeito, estudar, fazer uma forma. Vamos plantar. Eu não sei como funciona ainda, mas vamos plantar tantos X, né? E isso resolveria muito problema. A gente teve situações de praça, tá toda quebrada, fiação roubada, né? E outras, são delitos, alguma coisa, que a guarda poderia intervir até a chegada da polícia também, né? Então eu acho de extrema importância aquilo que eu puder fazer para estar avançando isso aí, né? O projeto já está aprovado e ele já é uma lei lá na cidade. O que falta é realmente a execução dessa lei, né? O prefeito fazer esse chamamento aí para esse concurso, e eu creio que seria um passo muito grande, fazer história, viu? Com certeza. Uma vez eu conversei com o prefeito Marden e ele me prometeu, né? É um promessa. Ele me prometeu. Ele me prometeu que iria instituir a Guarda Civil Municipal de Trindade. Falou até a quantidade de agentes, com 40 agentes, iria me chamar para nós anunciarmos juntos o concurso, né? E eu me coloquei à disposição para formar esses agentes. Então eu falei para ele assim, de graça, sem ônus para o município, só para ver a guarda formada. Aí, beleza, não vou fazer na próxima gestão. Que é esse ano. Que é esse ano. E está ao vivo. E ele sabe disso, porque nós conversamos com mais algumas outras pessoas.
tem testemunhas. Então, assim, eu acho que é muito fácil fazer isso. É vontade política. Eu fui em outros municípios, eu fui em Damolândia, eu fui em Goverlândia, cidades minúsculas, que o prefeito manda mensagem, fala assim, você pode vir aqui para você falar na Câmara Municipal o que é a guarda, que a gente não sabe o que é. Eu fui em várias cidades. E uma delas, que se formou agora, foi São Luís Montes Belos. São Luís. O pessoal me chamou lá, fui na Câmara, falei um pouquinho sobre a Guarda Civil. Expliquei, o povo ficou apaixonado. E hoje tem a Guarda Civil lá, formada, plantada. O pessoal, todo mundo fardadinho, bonitinho, arrumadinho, trabalhando. Né? Eu acho que é vontade política. Vontade política somente. E Trindade... Goiânia e Trindade, né? Já era para ter, né? Já era para ter uma guarda, né? E em relação, voltando aqui ao assunto de infraestrutura da cidade de Trindade, Gustavo Queiroz é o secretário de infraestrutura, né? Eu vejo o povo falando muito mal dele, né? Porque ele só atende quando mostra o buraco. Quando tem uma água no buraco lá, o cara faz uma pescando dentro do buraco, ele vai lá e tampa aquele buraco. E Trindade não está precisando mais desse negócio de tampar buraco. Trindade está precisando de asfalto. Trindade está daquele jeito, principalmente o Trindade 2. Eu vejo que o senhor tem corrido atrás disso, né? Mas o senhor sozinho não consegue. Tem que ter pessoas para lutar junto com o senhor. E essas pessoas são o secretário, né? São o secretário de infraestrutura. Esse foi um dos motivos de eu querer que eu apresentei um projeto que não foi aprovado, que foi a das emendas impositivas. Foi uma das colunas para mim lançar esse projeto é isso. Porque, vamos supor, Ponta Caiana sofre lá... Ponta Caiana não, várias regiões. Quanto tempo nós sofremos com as galerias pluviais? Aí você imagine, vamos supor que eu faço uma parceria com mais 2 ou 3 vereadores, vamos destinar esse ano para a gente fazer as galerias lá em tal Rua X, que são mais afetadas com a questão da falta das galerias, não seria positivo? Embora a gente sabe que tem mau caráter em tudo quanto é lugar, gente. Nós temos um problema que eu até... E, tipo assim, eu tô lutando também para estar ajudando, que é lá no Distrito de Santa Maria. É um OBS, graças a Deus já está no processo licitatório para fazer a reforma, mas vamos lá. Ficou desde novembro, cara. Fechada. Se nós tivéssemos essas emendas impositivas e a gente, vamos supor, eu e tal vereador não é para lá, o prefeito é obrigado a executar. Você entendeu? E eu acho importante isso aí. Portanto, nós colocamos a emenda impositiva, não tivemos sucesso, tivemos 4 votos, eu acho que ainda foi bem. Né? Poderia ter... Então não passou as emendas impositivas? Não, ela não passou. Ela foi rejeitada. O senhor pode falar para a gente os 4 votos? Quem votou a favor lá foi eu, Maninho, Neto e o vereador... Arthur. Não. Eu chamei de Cotonete. Carlinhos. Carlinhos também votou a favor. Entende que é importante, né, as emendas impositivas. Os demais vereadores entenderam que, segundo, né, eles me falaram, entenderam que não é momento, tal, mas tudo bem, a gente respeita, ele é o parlamento. Eu acho que essa votação teve uma conotação política em relação à manutenção de cargos ou não? Peraí, como assim? Teve uma votação de 4. Né? Legal. 4 ditos, talvez, de oposição, tirando o Carlinhos, assim, entre aspas, talvez oposição. Né? Que é 2 do PDT, o senhor do PL e o Carlinhos, que não é o novo. Né? Uhum. O senhor acha que esse contexto de votação teve uma conotação política em relação à manutenção dos cargos? Um exemplo, a gente sabe que o prefeito não queria essas emendas impositivas. Né? Então, assim, o senhor acha que o prefeito teve alguma influência nisso e os vereadores se sentiram influenciados para manter os seus benesses na Câmara Municipal? Olha, eu creio que não teve essa interferência de tipo assim, se fazer isso tem punição. Acho que não teve isso. Eu acho que nesse momento, eu acho que foi coragem mesmo dos vereadores falar, quer saber, não é que é ela e nós vamos pra cima, né? Tipo assim, o mandato é meu, né? Então, se eu quero, eu quero. Agora, tipo assim... Vou correr atrás. Vou correr atrás. Agora chegar ali, porque acha muito... Eu acho que foi muito não achar, né? Eu creio que não teve essa interferência tanto, embora o prefeito também não queria, né?
Agora, essa interferência de ser punido, de voltar assim ou voltar contra, eu acho que não. Eu acho que foi mais o vereador mesmo que tinha que ter se posicionado. Não, eu quero, independente do que, sei lá, se o prefeito não quer, mas não quer, eu quero. Né? Foi a minha questão. Eu vou fazer mais uma pergunta, na verdade não é nem minha, é do Douglas Borges aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Eu acho que o tempo tá ali. Já, que isso, amigão. Aqui, ó. Douglas Borges colocou aqui pra gente. Vereador, como você lida com a população que a todo tempo está insatisfeita? Principalmente porque acha que o vereador tem o poder de resolver. Meu Deus, eu quero até mandar um abraço pro Douglas Borges, parceirão meu, eu gosto muito dele. Douglas, cara, pergunta muito boa. E isso que é o ruim. Eu não executo, eu cobro e fiscalizo. Mas quem que a população cobra para quem acha que quem tem que executar? É eu. É o vereador. É o vereador. Que Então, assim, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita paciência. Entendeu? Às vezes as pessoas até, graças a Deus ainda não aconteceu comigo, mas às vezes já aconteceu com os vereadores, a xingar o vereador e partir para outra forma de cobrança, né? Mas eu creio que quando eu entrei na política eu entendi isso aí, que falar mal de mim, iriam denegrir, cobrar coisa que não está na minha altura. Agora, se eu recebo uma carga de cobrança, eu tenho que passar ela para frente também. Quem tem que receber isso? É o secretário, é o prefeito, e onde eu tenho, a minha parte eu tenho feito. Portanto, que lá na Câmara Municipal mesmo eu falo, olha, se vocês me atenderem, vocês estão atendendo a população. Se vocês não estão me atendendo, não está atendendo a população. Eu deixo isso bem claro para quem me acompanha. Eu creio que hoje o meu eleitor, ele me acompanha muito. Existe uma cobrança muito grande do meu eleitor. E se ele vê qualquer movimento dele, vai no meu Instagram e manda mensagem. Pastor, isso aí, né? Me explica sobre isso. Então eu tento deixar bem claro para o meu eleitor que eu não executo. Porém, a minha função de legislar, onde apresentar meus projetos, de cobrar o executivo e de fiscalizar, eu estou fazendo. Você entendeu? E cada dia que passa, eu quero fazer isso com excelência. Porque essa é a minha função. Lá na Câmara Municipal. Não pode falar isso. Eu devo falar, ué. Quantos de vocês... Teve coisa que eu falei na Câmara lá, sobre a questão do poder executivo, do secretário, que a dona de casa teve vontade de falar, mas ela não tem oportunidade. Não tem. Eu tenho. Eu estou representando você ela. É a voz Uai, ela me encantou num canto, mas eu vou ali na UBS, sou maltratada, e é meu dinheiro ali, eu chego lá e falo. Eu reporto o que ela está falando para mim. Então eu creio o seguinte, não é fácil, mas eu tenho trabalhado dessa forma e deixado bem claro para o meu eleitor que eu estou fazendo a minha parte de cobrar, fiscalizar e legislar, que é a minha função. Projeto de lei, eu tive um projeto de lei que eu apresentei pela causa dos autistas, que é a questão da identificação no lar da casa, ter o adesivo ali falando que ali tem uma família atípica. Para quê? Para evitar aqueles malucos, os doidos, de soltar foguete, som alto, respeitar que ali tem um autista. Esse projeto mesmo foi vetado. Ele passou na Câmara Municipal, mas o prefeito vetou ele. Tá, chegou como veto. Beleza. Vai ter a votação para ver se vai aceitar ou não. O que eu acho? Eu acho o seguinte, não adianta dia do orgulho autista, eu postar uma foto lá do orgulho autista e votar contra. Né? Eu não aceitar isso aqui. Então eu creio que nós temos que trabalhar, a nossa fala tem que ser naquilo que eu estou acreditando e lutar independente se o prefeito não quer. Eu defendo essa causa e vou defender ela. Então eu acho que nós tem que ter muito isso também aqui na Câmara Municipal. Quando dos animais, todo mundo ali, não, eu defendo a causa, mas tá, e aí? Independente se o Poder Executivo não quer, você vai enfrentar isso aqui? Você entende? Então eu acho muito isso aí. Esse é meu papel e desde o dia que eu entrei, antes mesmo de eu entrar na Câmara Municipal e até o último dia eu vou ter essa mesma postura. Respeitando o Poder Executivo, respeitando os secretários, respeitando os meus pares dentro da Câmara Municipal, você entendeu? Eu tenho o meu posicionamento, se eu quiser mudar é uma coisa, agora mudar porque o outro... Se o cara vir me convencer ao contrário, beleza. Não, realmente, eu achei que eu estava equivocado nisso aqui. Agora não, queria engolir porque o outro não quer, isso eu não sei se você vai ver essa postura minha nunca dentro da Câmara Municipal. Nós vamos agora falar dos nossos patrocinadores. E aí o Tom pode começar já falando sobre a estética. Pode falar, meu irmão. Vamos lá. Tom K Estética é ali localizada em Trindade. Quero parabenizar essa empresa que vem com qualidade em serviços estéticos. Quem quiser procurar,
Tem o número aí, 995-65-1808. Faz todos os serviços estéticos e busca seu carro e entrega com total segurança em toda a Trindade região, sem custo. Muito bom. Estética Tome Car. Estética Tome Car. O que é isso? Nós temos também o Instituto Superior de Psicanálise do nosso amigo Janilson Saldanha, né? Então, se você precisa de estudar ou então passar por uma terapia, né, da questão de psicanálise, procure o Instituto. O Instituto fica ali no setor Bueno. Então, Instituto Superior de Psicanálise. E nós temos aqui as baterias. Você pode colocar para a gente as baterias, meu irmão? Prime Baterias. É uma empresa de Trindade, né, que tem se conceituado em relação às baterias. Então, se você necessita de bateria para o seu veículo, procure a Prime. Oferta a partir de R$ Baterias. 99,90. Isso, tá baratinho, barato, só mas- conversar com o nosso amigo Kennedy lá, que ele Tá faz de um boa. desconto Meu que tá tranquilo. E nós temos também uma brincadeira para fazer com o pastor Alex. Temos sim, nós vamos fazer agora. Meu Deus. Pastor, nós vamos fazer aqui aquele quadro que nós falamos para o senhor. Para o senhor, ou o senhor dá like, ou o senhor dá um bloco. Meu Deus. Um bloqueio, né? Não pode ficar em cima do muro não, hein? Meu E aí não tem esse negocinho, não, eu gosto mais ou Não pode menos. ficar em cima do muro não. É. Não sei. Ou o senhor dá o like, ou o senhor bloqueia. Né? E aí a gente vai iniciar com... Eu acho que essa seria... Né? O senhor vai justificar. Não vou nem falar. Você pode dar uma justificativa? O senhor justifica por que o senhor dá o like ou bloqueia. E aí a gente inicia, meu amigo Gabriel, com o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente da República. O senhor dá um like para ele ou bloqueia? Meu Deus, rapaz. Eu dou bloco nele, né? Por quê? Porque tem muita valores que eu acredito que ele distorce, né? Valores, eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero e tantas outras coisas. Então, por isso que eu dou o bloco nele, né? Isso. Então isso é uma questão ideológica. Ideológica. Porque o cara é presidente, irmão. O cara tem influência gigantesca, né? E atrapalha muito, né, a sociedade, essas ideias aí malucas. Então o vereador Pastor Alex bloqueia o presidente da República. Tá bloqueado. Está bloqueado. Vamos para mais outro aqui. Esse outro eu acho que o senhor não bloqueia, não. É o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, dou like, tem minha admiração. Pra mim, foi um grande líder. Errou, muita coisa errou, mas foi um grande líder, né? Resgatou muitos valores, né? Eu falo até pra mim mesmo, essa questão da política, resgatou muito. Errou muito. Eu creio que todos nós que tá na questão da vida pública, temos que tomar cuidado, né? Estamos sujeitos ao erro, mas dou like. Ele ensinou o pessoal a amar o Brasil, né? Ensinou isso. É isso amar aí. a pátria. É isso aí. Vamos para um polêmico do pastor. Meu Deus. O nosso atual prefeito, Marden Júnior. O senhor dá um like ou bloqueia? Cara, dou like. Não bloqueio, não. Dou like. O senhor dá o like. Novo, tá aprendendo também. Tá aprendendo. Como eu tô entrando, quando a gente tá fora da política, a gente diz, cara, esse cara não faz nada. Ele poderia, mas quando você entra, você descobre que não é só entrar. Existe um corpo, existe uma máquina ali que se você não saber lidar com ela, você não faz nada. Né? Então, assim, mas dou like. É um cara que não tem o coração ruim, é um cara que é um cara bom. Igual eu falei, tem muito a melhorar, a posicionar, mas eu dou like. Então, vereador Pastor Alex, dá um like. Dá um like no nosso Marden prefeito. Júnior. Prefeito Marden Júnior. Vamos para Abra a capela do oi, hein, prefeito? Pessoal, tá de olho em você. deputado Cristiano Galindo. Cara, Deputado de Trindade. dou like pra ele. Eu tenho trocado algumas ideias com ele, conversar, dou like. Tipo assim, eu fui ver a questão das emendas, eu fui estudar sobre as emendas impositivas, eu até... Cara, o cara trouxe muita emenda pra Trindade, velho.
E se não tem como nós falar que não. Então o cara levou aquela ponte lá onde fizemos a inauguração hoje daquela ponte lá. Uhum. Cara, o cara mandou 1 milhão. Tem a Silvia também que mandou 1 milhão. Né? E a prefeitura foi com 500 mil. Cara, se não fosse, não tinha feito. Então o cara tá preocupado com a cidade, eu vejo isso aí. Dou like. É igual, tem minhas críticas também, mas como nós tá falando do like, eu bloqueio, eu dou like. Ótimo, então. O deputado Cristiano Galindo recebeu um like do nosso vereador, pastor Alex. Temos mais alguns aqui. Já vou passar aqui para... Meu Deus, é o polêmico. Essa é polêmica. Agora fica Bispo Edir Macedo. Meu Deus. Cara, Você dá um like ou bloqueia? dá um like. Tem coisa que eu não concordo, mas a igreja desse cara faz um trabalho fenomenal, cara. Principalmente na área que eu trabalho, na área da dependência química. Então dou like, sim. Várias pessoas têm se transformado através da igreja que ele lidera. Então dou like. O senhor tá com o coração bom hoje. Tô bonzinho. tá bonzinho. Tá com o coração bom Eu falo hoje. assim, ó, tem coisa que eu discordo, mas a gente tem que ser justo, né? O trabalho, aquilo que a pessoa faz, traz um impacto importante na nossa Isso. sociedade. No Brasil, né? Esse cara, ele traz um nível no Brasil. Né? Tem pessoas que eu conheço que estavam perdidas na droga, né? E através do trabalho que ele faz na igreja, esse cara hoje está com a família totalmente restaurada, renovada. Então, só esse para mim já merece o like. Pastor Silas Malafaia, o senhor dá um like ou bloqueia? Cara, grande pastor Silas. Às vezes dá uns vacilos aí, né? Mas eu dou like. É um cara um grande líder da igreja Assembleia de Deus no nosso país. Um cara muito influente também na política. Ele quebrou umas barreiras aí na questão do cristão e a política. O cara, tipo assim, ele quebrou essa omissão dos pastores não envolver, né? Eu creio que a igreja não deve envolver. Igreja, templo. Eu pegar a igreja ali e vender minha igreja para candidato, aquela politicagem toda. Eu sou contra isso ao extremo. Mas eu acredito que o cristão ele tem que largar de ser omisso e ele tem que se posicionar assim politicamente. E esse cara aqui no Brasil, ele foi um referencial. Se posicionou federamente, independente das perseguições. Tem umas coisas que eu não concordo, mas dou like pro cara. Recebe o like aí. Tá bonzinho ele, tá? Tá bom. Não tá com o coração peludo, não. Tô na paz. Pastor, vamos para a última, né, que eu acho que seria a mais polêmica, não sei. A vereadora Diana Camargo. O senhor dá o like ou bloqueia? Cara, dou like. Vamos lá. Diana, nós tivemos da minha região, do setor Ponta Caiana, e vejo assim que não é fácil a gente ser vereador. Imagine ela como a única mulher dentro da Câmara Municipal hoje. É igual eu falo, nem tudo a gente concorda, né? Mas eu deixo o like para ela, tem buscado melhoria, tem trabalhado da forma dela, mas eu dou like para ela sim. Uma coisa que eu vejo hoje, eu como homem na Câmara Municipal, irmão, Não é fácil. e vejo ela como mulher, ela se saindo, eu dou like. Não, então, pastor, Ele só deu um bloco só, né? só um bloco, É, um só. bloco, só no- Tá, coração bom demais. Presidente. Só. Não, mas Né? esse aí. E assim, igual eu falei pra vocês, o presidente tem muita coisa boa que ele faz, mas, cara, essas ideologias aí não aprovam nunca. Tá certo. Né? E eu creio que vocês também concordem comigo, né? Tem coisas que você não aprova porque isso aí traz um dano para a sociedade imenso. O senhor acha que hoje a igreja, qual seria o papel da igreja hoje na questão da transformação social de uma cidade? Cara, a igreja, ela ensina valores, moral, né? A igreja é essa base. A política é obrigada a implantar em ações que esses valores sejam implantados na sociedade, através de leis. Então a política ela implanta, né? Através de políticas públicas, mas a igreja ela ensina esses morais, esses valores. A igreja que ensina. Então assim, a política e a religião não são inimigas, não são. A religião hoje ela ensina esse moral. Cara, quantas pessoas teve a vida transformada através da igreja?
Verdade. Quantas pessoas resgataram ali aqueles valores que foram perdidos aí na droga, perdidos aí no mundo do crime, e ali na igreja ela resgata. E quanto se cobra para isso? Nada. Nada. Tem charlatões, tem pessoas que fazem e-commerce, mas quantas pessoas, suas vidas são transformadas? E outra, a sociedade, a igreja, através da palavra de Deus, ela traz uma sociedade perfeita. Vamos lá. Não roubarás, não matarás, não cobiçar o que é do seu irmão. Cara, você vai ver ali que são coisas que trazem uma sociedade correta. Então, eu acredito que a religião e a política elas não são inimigas, né? Embora eu não acredito e jamais vocês vão me ver. Minha campanha eu não subi ao altar nem na minha igreja. Eu peguei licença da minha igreja para chegar lá e pedir voto negativo. Eu respeito isso aí. Não entrei na minha igreja para pedir voto. Entendeu? Eu fiquei de licença. Para falar que eu não fui uma vez, um dia eu tava pesado mesmo, irmão. Ataque para tudo quanto é lado, eu tive que ir lá receber a oração. Eu fui. Mas fora isso eu não vou. Então eu jamais vocês vão ver eu misturando o templo, a igreja com a política. Mas a religião e a política não são inimigas. Ela tem que andar junto. A religião ensinando esses valores, esses morais, e a política implantando através de ações, de leis, essas coisas boas. Então é importante isso aí. Então as duas não são inimigas, deve-se andar junto. Eu creio que, falando dessa questão de política e religião, o cristão ele deve sim se posicionar politicamente nessa questão. Deve, né? Deve. E eu creio que não deve ter essa questão também de briga, não, pelo amor de Deus. Porque o cara é de esquerda deu de... não, eu acho que também isso é um absurdo. Eu creio bobeira. Que já está perdendo até a questão do cristianismo, né? Amar, a gente deve amar as pessoas, respeitar. Eu mesmo, eu sou do PL. Você entendeu? Eu teve pessoas de esquerda que devem ter votado em mim. Eu respeito. Embora, se nós vamos sentar, vamos debater, eu sou contra muita coisa. Da mesma forma que tem pessoas que votou em mim e falaram, pastor, eu voto no senhor, com isso, senhor, mas tem coisa que, por senhor ser um conservador, eu não concordo. E tudo bem com isso, cara. Nós vivemos uma democracia. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Eu não vou atacar o cara. Isso. Claro. É a minha forma que eu trato hoje, é a minha política que eu fazer. Eu respeito os vereadores. Teve uma situação na última sessão lá que eu esquentei a chave porque eu falei, minha opinião, quem votasse contra a emenda impositiva estava votando contra a população. Minha opinião, porque nós tínhamos a oportunidade de ter uma independência. Alguns não gostou, achou que eu estava afrontando, até eu quero pedir perdão para todo mundo, que a Bíblia fala que se você ofender, pede perdão. Mas a minha opinião é essa. E até falei, e até lembrei sobre o parlamento. O parlamento é falar. Se eu ficar ali com medo de falar, então eu tenho que sair da vereança, vou para outro lugar, vou fazer outra coisa. Não, ele é falar mesmo que aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou defendendo, principalmente a população que me elegeu. A população que me elegeu, qual que foi o slogan meu? Movimento é a mudança, renovação. Então, aí eu vou renovar que jeito? Calado? Vou renovar o quê? Aplaudindo? Não, eu vou renovar trazendo aquilo que... Eu tive 944 votos. E falo e quero deixar bem claro, eu não comprei voto de ninguém. Eu não abasteci carro de ninguém pra rua, pra mim. Nada. Todo mundo que trabalhou pra mim foi voluntário, acreditando que numa mudança. Aí eu chego lá, Deus me deu isso. Deus me deu uma grande missão. Como pastor eu tenho minha missão e como um parlamentar eu tenho minha missão. Aí eu vou chegar ali e vou ficar que jeito? Não, eu falo, né? Eu vim pra fazer história na Política Trindade. Você entendeu? Isso não ser arrogante, nada disso. Eu vim porque Deus, muralha que eu não consegui quebrar, Deus vai quebrar isso pra mim. E é isso aí, respeitando todos os meus pares, respeitando o poder executivo. Mas esse é o vereador Pastor Alex. Eu vou deixar minha marca dentro da Política de Trindade. Entendeu? Dessa forma, exercendo o quê? A minha função. E representando e falando que a Dona Maria quer que eu fale. Mas ela vai ali ser atendida, ela é mal atendida. Não, tá tudo bem. Não, Dona Maria tá aqui, ó. Ela chegou lá, chegou lá para ter atendida no OBS. Ela tem que deixar o telefone dela para ver o dia que tem vaga. Aí o dia que ela vai lá perguntar assim, olha, mas vocês não me chamaram? Não, ela ligou para a senhora sim. Aí, como assim ligou? Então, eu tô para representar essa população. Você entendeu? Eu vejo que nós estamos com uma boa oportunidade de fazer diferente com a Câmara Municipal, fazer realmente ela exercer a sua função, que é defender a população. A Câmara Municipal é uma casa de lei, casa do povo. Eu costumo falar com todo respeito ao prefeito, mas ela não é a casa do prefeito, é a casa do povo. Então o interesse maior na Câmara Municipal, uma coisa que eu tenho falado muito para meus pares, é o interesse da população, é o interesse de quem está lá precisando mesmo, principalmente dos mais necessitados, que precisa... Nós vamos hoje para um atendimento odontológico,
tá sobrecarregado as UBS. Aí o cara vai ter que ir lá para o centro de especialidade, né, odontológica, lá na região central. Pô, e essas pessoas que não têm condição? Então eu vou trazer o centro para cá, para a região leste. Essa é a minha função, é cobrar e trazer benefício. Não, porque fulano quer? Não, eu vou fazer a minha função, entendeu? Então esse é o pastor Alex da Câmara Municipal. Vou lutar bastante, representar o setor Ponta Caiana, amo demais o meu setor. Porém, não sou só vereador de um setor, de uma cidade, mas eu represento o setor Ponta Caiana, aquela região leste e a população Trindade. É isso que eu acredito e vou com tudo. E aquilo que você falou sobre o setor Barcelos ali, aquele problema da Coca-Cola ali, que o senhor tem a fazer ali? O senhor consegue fazer alguma coisa? Bem, o que eu como vereador, né, a gente, tudo para fazer desapropriar uma rua, tudo tem que passar na Câmara Municipal. Então vai para lá, né? A gente precisa levar essa discussão seguinte, né? Precisamos ouvir a população. Tudo bem, é bom tá, vamos supor que nós decidimos, vereadores, nós concordamos, legal, vai ser bom para o município também porque vai dar mais emprego. É importante, a gente não pode tirar que não é importante. É importante. Você tem noção, o que aquela Coca traz ali de imposto para o município é gigantesco. Mas vamos lá. Pô, mas eu tenho que ouvir a população, hein? O que a população acha? Não é fazer engolir, não. O que ela acha? Ali está descendo de garganta abaixo. Não, ali, entendeu? Ali tá... é isso que eu discordo. Entendeu? Tipo, tem que ouvir a população. Qual que é a contrapartida da Coca para a população do setor Barcelos? Não vamos fazer uma praça? Vamos fazer a abertura aqui para GO? Vamos facilitar aqui? É isso que eu concordo. Política é sentar e articular e discutir. Não assim, não vamos ouvir a população, não. Vamos decidir aqui, vamos fazer. Aí eu não concordo. Eu acho que precisa ouvir uma coisa que é bom para a população e também para eu vou te falar, eu sou morador ali e a população não está nada satisfeita com aquilo ali que está acontecendo. Concordo plenamente, senhor. Não. Porque, na verdade, a rua ali já foi praticamente toda... Já foi tomada. Né? A rua já foi tomada. A Coca-Cola já tomou de conta daquela rua. Não sei o que eles vão fazer, se eles vão fazer estacionamento, não sei se eles vão fazer galpão, mas que a rua já foi... Ali é uma avenida, na verdade. Ali não é uma rua, é uma avenida. O que pediu ali? Pediu aquela... Porque eles compraram a quadra 19 todinha. Então eles pediram aquelas 2 pistas para eles crescer mais, fazer mais produtos ali dentro da Coca. Então eles querem crescer aquele espaço até na quadra 19. Então aquele pedaço todinho ali seria construído um galpão, seria fechado aquele espaço. O que eu vejo hoje, meu irmão? O movimento é a mudança. A população está insatisfeita. Beleza. Aí vamos supor que nós promove uma audiência pública. Cara, eu falo para você que dá 2. Aí sim que arrebenta o vereador. A gente promove uma situação, gente, vamos fazer uma audiência pública, porque nós temos que ver a população. O que eles acham disso? Não vai. Não vai. Não vai. Te quebra. Aí vamos pôr o seguinte, mas... E é o correto. E a lei funciona dessa forma. Cadê o povo tá reclamando? Cadê o povo tá reclamando? Não tem ninguém. Isso é o problema. Então, se você só reclamar e você não movimentar, não vai ter mudança. Você entendeu? E isso é uma coisa que nós temos passado lá na Câmara Municipal. Melhorou e muito. Nós fizemos a audiência do autista, foi bênção. Melhorou e muito. Mas ainda temos essa dificuldade. A pessoa se reclama aqui, mas na hora de poder fazer a função dela, que é ir lá e poder falar o que ela acha, ela não quer. O vereador chama, vamos lá, não faz vai. 2, 3. Isso é um problema. Isso aí é um problema sério. Aqui as pessoas só sabem reclamar. Só reclama do asfalto, reclama de tudo, infraestrutura. Mas na hora que tem que ir, não vai. Mas na hora que tem que ir lá, fazer o que tem que ser feito, exatamente, não vai. Nós fizemos o prefeito fez a prestação de contas lá na Câmara Municipal. Cara, tá só nós. Não vai. Quem é o usuário do serviço? É a população. Porque a população, ela tem o poder. O poder está na mão dela. Tá na nossa mão. Só que se não movimentar, não muda não. E isso é um problema que nós temos não só no Trindade, é no Brasil. E uma coisa que vocês percebem as minhas postagens, cara, e falar de política é chato mesmo. Isso. Eu falar assim, eu mesmo, pra me parar aqui e me ver um político, eu não gosto. E é por isso que vocês veem a minha rede, eu tento fazer de forma diferente. Falar da política de uma forma diferente. E é onde eu tenho conseguido prender um pouco a população. A atenção do pessoal. Porque, cara, política é chato mesmo. Vai ali, aquele mesmo papo de rua, isso aqui não resolve nada. Então nós estamos cansados, eu estou cansado de ser, você entendeu? Agora, por isso que eu faço de uma forma diferente. Acredito muito, né, que a política de Trindade vai mudar muito. Eu acredito muito nisso aí, você entendeu? Principalmente nós estamos agora que tem uma grande janela aberta.
Você entendeu? Eu creio que o Marden Júnior ele tem que se posicionar muito ainda. Demais. Nós temos o Cristiano Galindo. Igual eu falo, eu fiquei até, tipo assim, assustado com o tanto de emenda que ele trouxe. Ele foi o deputado que mais trouxe emenda. Você lembra que eu falei pra vocês naquela questão da gente ser justo? Não, o Cristiano Galindo não tá fazendo nada. Não, tá fazendo, cara. O cara foi o deputado que mais levou emenda pra dentro da cidade. Então, a gente tem que falar sobre isso. Tem que ser justo, né? Entendeu? Embora, igual assim, o pessoal pergunta como é que vai ser, eu vou decidir como é que o meu partido vai andar primeiro, eu vou sentar com o estadual pra gente ver como é que vai funcionar essa questão de apoio, né, na questão de deputados, mas eu vejo que o Cristiano Galindo tá indo bem. Todo mundo deve melhorar. Pastor, essa semana, não sei se o senhor conhece, o pastor Aloísio da Videira. O senhor já ouviu falar dele? Já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente, mas ouvi falar. O pastor Aloísio, ele fez uma reunião com pastores, né? Ele é presidente do Conselho de Pastores de toda a região metropolitana, e lá ele fez uma declaração um pouco quanto polêmica, e a gente está falando sobre a questão da religião, política, né? E aí ele fez uma declaração falando que o bolsonarismo atrapalhou e muito as igrejas numa determinada situação, que a política entrou na igreja, entrou nos púlpitos, e muitas pessoas deixaram de servir a Deus e começaram a levantar bandeiras para um político. O senhor concorda com essa declaração dele ou não? Olha, eu entendi, eu vi essa reportagem, fala do crescimento que deveria ter crescido mais, não cresceu por causa do bolsonarismo. Cara, eu não vou concordar muito com essa fala dele, não, mas eu falo pra você que realmente a política, quando a pessoa, eu falo por mim, se eu estou congregando na igreja e aquele pastor, ele começou a falar muito de política no púlpito, cara, sei lá, pensa eu visitando a igreja, tô visitando a igreja, aí chego lá, tô ali, tô querendo ouvir uma palavra, querendo receber uma oração, o cara vai falar de política lá dentro, cara. Eu não concordo também. Tipo assim, a política dentro da igreja, ela realmente, seja de quem for, né, o Lula tá fazendo isso também agora, né, com vários pastores evangélicos aí, né, tentando mudar um pouco a questão puxar mais o povo evangélico. Eu não aprovo isso. Mesmo como pastor, eu acho que a igreja, o templo, é casa de oração. É sagrado. É sagrado. Eu acho que esse envolvimento. Agora não, vamos sair dali, vamos ter uma roda de conversa, vamos discutir política. Legal. Não tem nada contra isso. Aqui eu sou pastor. Legal. Né? Vamos sentar. Agora não. Na reunião de igreja, num culto, ficar falando da questão de quem Lula, você deve Bolsonaro. votar? Não, eu acho que não concordo não. Na nossa igreja, impus, tá aqui, ó, todo quem estiver me assistindo aí, que é discípulo da nossa igreja, sabe muito bem meu posicionamento, entendeu? Eu quebrei a cara de muita gente que achou que ia usar a igreja, que não usei igreja, irmão. Nada. Agora, uma coisa eu usei, oração, eu quero orar, põe o joelho no chão, orar pra minha vida, porque eu tô entrando num lugar de... E nós oramos até hoje. Nós entendemos que Deus não quer a igreja cheia, não. Deus quer uma cidade transformada. O que eu posso fazer para transformar a minha cidade? O que você pode fazer? Porque nós falamos de transformação, mas o que você pode fazer? Pô, você chega na sua casa e joga o lixo lá na rua. A porta da sua casa é só o lixo. Aí não quer falar de transformação? Não tem. Comece em nós. Uhum. Então nós precisamos posicionar isso aí. Então eu acredito nisso. Respeitando o local de culto. A gente tem que respeitar. Agora ali fora dele a gente vai conversar. Eu gostava muito dos debates, né? Sentava, debatia. Tinha pessoas que eram a favor do Lula, outros eram a favor do Bolsonaro, outros eram do Ciro Gomes. Ali nós sentava, discutia por quê. E como lá no Paraíso Galileu, nós fazíamos muito isso no Galileu. O Galileu sempre o Lula ganhava. Ele sempre ganhava lá dentro. Nós vamos fazer uma votação aqui. Tava lá, quem vota no Bolsonaro, quem vota no Lula. O Lula sempre ganhava. Eu sempre ficava com os meninos, por que vocês não gostam do Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro lá eu fiquei preso, e lá não tinha comida, e lá nós estava assim, sem internet, sem telefone. Eu falei, mas não tá certo. Vocês queriam o quê? Queriam falar. Então, nós discutimos muito isso. Eu acho que a democracia, ela é uma base para uma política sadia. A gente ouvir, não é porque você é contra o Bolsonaro que eu vou ser contra você. Tem isso não, cara. Eu tenho que te ouvir, vamos ouvir, vamos discutir. Com certeza. Eu sou contra o Bolsonaro porque lá, cara, o cara fez uma brincadeira lá, com mau gosto lá. Tudo bem, eu também não concordei. Essa é a democracia. Né? Democracia. Agora não, que é atacar. Tem muitas pessoas que me atacam às vezes, muitas nada, uma ou duas pessoas que às vezes me atacam porque queria ser vereador e não conseguiu, eu cheguei primeiro e bati. Aí cheguei e faz uns comentários, sabe? Porque não tem argumento comigo,
aí ataca a minha pessoa, ataca a minha família, quer vir. São poucas, mas tem. Uhum. Entendeu? E eu respeito isso, porque quando eu decidi pôr meu nome, eu tava exposto a receber esses ataques. Entendeu? Então, a política, eu acredito, tem que ser feita dessa forma. Não acredito nessa questão de usar a igreja como, infelizmente, em Trindade tem muito isso, né? A pessoa ali, ela espera a pessoa fazer um preço para se apoiar, né? Eu creio que Deus vai pegar, irmão. Vai chegar o dia que Deus vai pegar em cada pastor que usa a igreja como se fosse um comércio, que usa a igreja como se fosse caixa de eleitor, né? Que eu tenho tanto eleitor, que eu tenho isso. Então eu não acredito nisso. O senhor fala da política, você não usou a igreja, mas você recebeu bastante votos dos seus... Minha base. A base foi a igreja. A minha base. Tá a igreja me abraçou, os meus membros, os discípulos, quem acredita na minha pessoa, me abraçou ali na campanha, andando sol a sol. Me abraçou ali pegando o carro, sua gasolina e andando. Me abraçou pedindo voto para sua família. Me abraçou compartilhando os meus vídeos, meus pedidos. Então abraçou demais. A igreja. A igreja, tem ali a igreja, setor Ponta Caena é minha base. Você entendeu? Ali eles me abraçaram de uma forma assim, e outra coisa, me orientando também. Chegavam em mim, às vezes, numa oração, numa ajuda. Então, assim, a igreja foi fundamental. E o projeto? Projeto Galileu? O Projeto Galileu é o seguinte, eu creio que teve apoio, sim. Eu creio que teve mãezinha que já tirou... O cara que já saiu da droga, né? Veio pessoas... Ajudou, sim. Lembrei que... Tem pessoas que moram... É o que eu imagino, que você foi muito bem votado, com 944 votos. É muito bem votado. Primeira vez. Eu imagino assim que... Obrigado, cara eleitor aí. Deus abençoe 26. Eu imagino que a igreja teve uma metade, mais ou menos, né? Cara, eu confesso pra você que... Porque assim... Eu acho que, pelo que eu conheço de política e igreja... hoje em dia, para você se deleitar na igreja em questão de votos, eu acho que é difícil. É difícil. Por quê? Porque o que acontece? A igreja muitas pessoas de várias culturas. É o meu primo que é candidato, é meu vizinho que é candidato. Eu dei um favor para esse que me deu um gás. Na igreja, não adianta você falar que não tem. Tem, porque são pessoas como as outras. Olha, as pessoas começam a imaginar assim, que na igreja não tem a pessoa que não vende o voto, mas recebe uma gasolina. Não, mas na minha igreja teve outro candidato. Teve. E foi bem respeitada, respeitamos o candidato e vamos para cima. Eu sinceramente, assim, a experiência que nós tivemos com a Raquel foi candidata, né? A Raquel teve, acho que 380, não sei, eu sempre confundo o finalzinho. O final do número. Acho que 380, 350, 380. Com as igrejas que nós fechamos, sinceramente, misericórdia. Que povinho. Mas eu falo assim, da figura do pastor, começando pelo pastor. É pastor sem palavra. Assim, não é nem bom falar sobre isso. Olha, numa live ao vivo, mas sinceramente, os pastores que estavam conosco, teve um que permaneceu, né, que a gente tem que ser justo, que permaneceu, continuou, e os outros eu pedi para sair. Que eu falei assim, o que é de Deus fica, o que não é, a gente estava orando para que saia. E aí nós oramos para uma saída. Eu falo assim, realmente a gente fica muito triste às vezes com algumas coisas, mas uma coisa assim que eu pus no meu coração, vamos supor que eu vou lá no senhor e convenço o senhor a votar em mim. Tá, você vai votar em mim. Só que a eleição não é hoje. E chega outro cara, e não vamos falar mérito de dinheiro, não vamos falar questão de dinheiro, vamos falar de ideias. E vem outro cara e te convence. Então política é isso. Né? Agora, quando a gente fala do cristão em si, é onde o cristão ele tem que se policiar mais, o pastor tem que se policiar mais, porque Deus ele vai cobrar, né? A ovelha não é um canteiro que você fecha ali, não, que eu tenho 100 ovelhas, fecha comigo. Eu não acredito nessa política. Eu não acredito nisso. Pediram para me perguntar para o senhor, para a gente finalizar aqui, que a gente vai marcar outras datas para a gente. Porque é muita conversa. E eu converso muito, eu falo muito. Dia 27 começa a festa de Trindade, né?
E como é que o senhor vai, a participação da figura pública do senhor na festa de Trindade? Vamos lá, eu tenho que respeitar, né? A nossa igreja, a nossa cidade é uma cidade que ela nasceu, é a base, é histórica, a história, né, da nossa cidade vem isso aí, eu respeito muito. Até o ponto, eu vou analisando até o ponto que eu posso me mover, entendeu? A festa nos carreiros, no desfile dos carreiros? Tranquilo. O senhor vai lá. Cavalo, se eu tivesse, eu ia montar nele. E sobre o sino, o que o senhor achou do sino? Foi caro demais? Ou o senhor acha que ali aquelas despesas da prefeitura de viagem, de 190 mil para viajar, para ir lá na Polônia e ver o sino de 17 milhões, o que o senhor acha? Vamos lá, acho que é 17, né? Foi 17. Eu acho o seguinte, se tá tudo legal, beleza. Porque, tipo assim, você tá levando a história de Trindade para o mundo. Eu achei muito estratégico tudo aquilo. Eu achei estratégico, achei muito importante de levar a cidade de Trindade para outros países. Porque se você for ver aonde o sino foi passando, foi massa. Eu tiro o chapéu. Foi algo assim, meu Deus, o que é isso aqui? Foi. Né? Agora, o que eu discordo e não concordo? Cara, tá com a saúde não tá legal. Né? Se um dia eu chegar a ser prefeito, eu acho que investimento mesmo vai ser prioritário na saúde, né? Na infraestrutura. Aí agora educação. Tá falando um pouquinho, agora vamos dar um pulinho para lá. Mas eu achei muito estratégico, né? Pela situação nossa em algumas áreas, eu acho que eu teria enxugado mais. Uhum. Né? Agora a questão do sino. Segundo informações que eu tenho, o sino, o gasto dele foi da Igreja Católica. Da Igreja né? Católica. Então, a instituição gastou daí, né? Vou buscar. Eu acho o seguinte, não concordo com muitas coisas por ser evangelho, mas eu achei ousado, cara. Os caras foram muito ousados. Eu assustei com eles. Trazer o maior sino para dentro da cidade. Eu achei assim, uma ousadia que nós, como cristão evangélico, tem que ter. Né? Acho que Pastor Alex, muito ousado. nós estamos com tempo já. Eu vou chamar o senhor para a gente falar sobre Bíblia também, para a gente falar sobre um monte de assunto que tem aqui. Mas, assim, quero agradecer o senhor ter vindo, pelo senhor ter compartilhado um pouquinho da história do senhor aqui conosco. Eu acho que os momentos do podcast Posicionado é de se posicionar mesmo. É de colocar a cara, a tapa e falar, é isso. Eu acredito dessa maneira ou dessa maneira. E aí a gente quer trazer pessoas assim, pessoas que têm, não só político, mas pessoas que têm uma história para contar. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. Sim, né? Eu até entrei em contato com uma futura que vai vir na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira a gente vai ter esse bate-papo aqui. Eu até tenho que ouvir o áudio dela para ver se ela aceitou. Deu certo. Deu certo. Mas vou até adiantar, se Deus não a Raiane Medeiros. A Raiane Medeiros, ela ficou famosa pela beleza dela e ela trabalhando como gari em Goiânia. E nós queríamos que ela viesse aqui para contar a história dela. Ela como gari, contar a história dela, né, como que aconteceu tudo isso, como que ela chegou a ser gari, se ela trabalhou em outros lugares, como é que foi a infância, e como é que, né, tudo isso. Vamos ver, depois eu vou ouvir aqui o áudio dela aqui. Tivemos a ideia de trazer ela no caminho, né? Isso, na verdade assim, eu fiz um convite para a Gi Teixeira, para ela vir, ela aceitou o convite nosso, só que ela tem algumas demandas esse mês. Então ela vai viajar dia 12 e volta. Em agosto a gente vai trazer ela aqui. Aí o plano, né, Pedro. Mas eu quero agradecer o senhor pela vinda, agradecer a esposa do senhor que está aqui, a Fabi que dá todo o suporte, o Gabriel que está conosco aí sempre aí. Então, assim, agradecer a todos vocês, mandar um abraço pro pessoal de Trindade, aos meus amigos da Guarda Civil, aos meus amigos de Goiânia, a minha esposa, que é o Alicerce, e deixar o senhor dar suas considerações finais. Meu Deus. Bem, muito obrigado, viu, pelo convite, pelo carinho, né, que vocês tiveram comigo aqui. Eu costumo falar o seguinte, que nós somos agentes de transformação, né? Eu creio que Deus tem uma missão. Aonde Deus nos insere, nós temos uma missão, nós devemos cumprir ela. Ele fazer o bem, fazer o que é certo, se posicionar também, porque tem muitas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer história no país, no mundo, na cidade, e não fez porque foram omissos. E eu não sou essa pessoa, interessante, nós estamos aqui no podcast
posicionados, né? E eu acredito nesse posicionamento, é onde eu tenho me posicionado politicamente ali em Trindade. E eu quero direcionar aí para o povo trindadense. Olha, hoje estou ali representando o setor Ponta-Canhana, região leste, Trindade, e dizer que vocês podem contar comigo, né? É uma coisa que eu oro, peço muito ao Senhor. Eu falei uma fala na semana passada, lá na Câmara Municipal, que fala assim: o homem que abre mão de fazer o que é certo por causa de favores, né, o nome dele vai ser apagado, mas aquele que não abre mão, que abre mão de privilégios para fazer o que é certo, nenhum tempo ousa apagar esse nome, né? E eu até falei que eu vou fazer história na Política de Trindade, primeiro porque o que eu levo é o nome de Jesus, e Amém. Trindade pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe cada vereador, que Deus abençoe aí o prefeito, todos os secretários, todas as autoridades, porque essa é a minha intenção, é que a nossa cidade ela cresça, ela seja diferente e que pessoas boas aí possam se envolver na política e fazer história na política. Muito bom, pastor. Muito obrigado, pastor. Eu quero deixar as considerações finais também do meu amigo de bancada aqui. Eu quero agradecer o pastor Alex. Foi uma honra te conhecer pessoalmente. Eu tinha te visto só nas redes sociais, mas já te admirava bastante. Te admiro, né? Te admiro bastante. E estamos nessa luta com você. A gente do Trindade 2, você pode contar com a gente. E o espaço aqui sempre estará aberto para você, né, comandante? Com certeza. Quando você quiser vir aqui, eu gosto pôr a de boca no trombone que precisa, Amém. o espaço é todo seu. Amém. Tá? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Gente, eu quero só terminar aqui falando sobre... Hoje nós fizemos uma ação lá no Projeto Amparo. O Projeto Amparo é um projeto sem fins lucrativos. Estamos da mesma forma que o Projeto Galileu também, sem a ajuda de ninguém, tirando dinheiro do bolso mesmo para cada mês estar pagando as contas e ajudando e tentando. Às vezes que nós pensamos em parar, o pessoal procurava a gente, falava que não poderia, né, não poderia ficar sem. E aí isso toca no coração e você começa, como é que vou fechar, né? Vou fechar, mas aí tem o aluguel, tem água, tem energia, tem o funcionário, tem tudo isso. Mas eu acredito no mover de Deus, porque é Deus que colocou a gente para estar à frente disso. E hoje teve uma ação lá com o Dr. Antônio. Isso, Dr. Antônio. Ei, doutor. Quero agradecer o Dr. Antônio, né, pela disponibilidade. Acho que ele trabalhou bastante hoje. E o pessoal que esteve nos ajudando lá. Então, assim, agradecer tudo isso e nos colocar à disposição na próxima quarta-feira, às 19h30, podcast Posicionados. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.